Atrofia é o tipo de adaptação onde ocorre a diminuição da demanda. Então, aqui nós vamos ter a redução no volume e na função de uma célula, resultando na diminuição de nutrientes ou por desuso. Vai haver redução quantitativa também dos seus componentes estruturais, já que não estão sendo necessários, já que a demanda está diminuída. E, consequentemente, vai haver também diminuição da função celular. Quando o número suficiente de células é envolvido, todo órgão ou tecido vão diminuir de tamanho. A atrofia vai acontecer pelo desequilíbrio entre a síntese de proteínas e a degradação proteica. Nós vamos ter uma diminuição da síntese e um aumento da degradação. E esse processo também é reversível. Retirou-se a causa, a célula volta ao normal. A atrofia também pode ser dividida em fisiológica e patológica. Atrofia fisiológica. Exemplos. A atrofia, ela ocorre em algumas estruturas embrionárias durante o desenvolvimento fetal. Por exemplo, no notocórdio, no ducto tireoglosso, no útero após o parto. Acontece também a atrofia fisiológica com a perda do estímulo estrogênico na menopausa. Atrofia patológica. A atrofia patológica, ela pode ser localizada ou generalizada. Por exemplo, na diminuição da carga de trabalho, uma atrofia por desuso. Quando o membro faturado ele é imobilizado em um cilindro de gesso, ou quando o paciente fica restrito a repouso completo no leito, rapidamente sobrevém a atrofia dos músculos esqueléticos. Se a atividade for retomada, a musculatura volta ao normal, então é reversível, que é um tipo de adaptação. Com um desuso mais prolongado, as fibras musculares diminuem em número e tamanho e podem também ser acompanhadas de um aumento da reabsorção óssea, que é a osteoporose por desuso, se o repouso for mais prolongado. Na perda da inervação, a função normal do músculo esquelético, ele necessita do seu suprimento nervoso. Uma lesão nos nervos acarreta uma rápida atrofia das fibras musculares suprida por esses nervos. Por exemplo, a poliomielite, uma lesão na coluna causada por um trauma e outras situações vai levar a atrofia muscular. E muitas vezes esse tipo de atrofia é irreversível. Perda ou diminuição do fluxo sanguíneo ou isquemia parcial. É a diminuição do suprimento sanguíneo nesses locais. Quando se diminui o fluxo sanguíneo para o local, vai haver redução da oxigenação para os tecidos. Isso acarreta em atrofia tecidual. Devido a quê? Devido à morte celular progressiva, porque as células precisam de oxigênio para sobreviver. Isso pode ser causado pela aterosclerose também, que vai estreitando a luz do vaso e vai passando menos sangue e levando menos oxigênio para o tecido. Exemplo de atrofia patológica. Nutrição inadequada ou marasmo. É a desnutrição proteico-calórica profunda. Após exaurir todas as outras fontes de energia, o músculo esquelético vai ser utilizado como fonte de energia. Por exemplo, após exaurir a reserva de energia como tecido adiposo. E esse marasmo ele pode estar associado a várias situações, como por exemplo a inanição, quando o organismo fica privado de nutrientes por um longo período de tempo, a doenças crônicas, a nutrição inadequada, a caquexia no câncer. Outro exemplo é a perda do estímulo endócrino.
Então, muitas glândulas endócrinas, elas necessitam do seu estímulo endócrino para a sua função normal. A perda desses sinais tróficos, elas vão estar relacionadas à perda do estímulo hormonal. Por exemplo, a perda da estimulação endócrina, no caso o estrógeno, após a menopausa, ela produz atrofia fisiológica do endométrio, do epitélio vaginal e da mama, devido a reduções do estrógeno, que segue a menopausa, no caso, né? Ou também pode acontecer devido à insuficiência hipofisária, como com diminuição do hormônio folículo estimulante das glândulas sexuais. E isso pode acontecer com uma pessoa mais jovem. A compressão. A compressão, ela pode levar à atrofia por qualquer período de tempo. Ela pode ser causada por fluidos, como por exemplo um cisto crescente, né? Ou por outras estruturas sólidas, por exemplo um tumor crescente. Mesmo ele benigno, um tumor crescente, por exemplo, na tireoide, ele pode causar atrofia do parênquima tireoidano. Outro exemplo, uma atrofia causada devido à hiperplasia prostática. Então, quando ocorre hiperplasia na próstata, isso geralmente ocorre num adulto com uma certa idade. A próstata vai aumentar de tamanho, vai comprimir a uretra, vai haver hipertrofia da vesical, que vai levar à hidronefrose, que é o acúmulo de líquido no parênquima renal. Isso vai levar à atrofia do parênquima renal e pode ser um grave problema, porque o rim vai perder sua função. A atrofia senil causada pelo envelhecimento. Então, adultos com idade avançada, eles podem apresentar uma atrofia progressiva cerebral, supostamente à medida que a aterosclerose vai estreitar seu suprimento sanguíneo. Exemplo, na doença oclusiva arterial. O processo de envelhecimento ele vai estar associado à perda celular, que é observado principalmente em tecidos ou órgãos contendo o tipo celular de células permanentes. Então, ocorre principalmente no cérebro e no coração. Por quê? A aterosclerose ou na isquemia vai haver o quê? Na aterosclerose vai haver diminuição da luz da artéria, então vai passar menos sangue. Se passa menos sangue, vai também passar menos oxigênio. É o sangue que leva oxigênio. As células necessitam de oxigênio para sobreviver, então vai haver morte celular com perda celular, levando à atrofia. A atrofia é um tipo de adaptação onde sua função vai estar diminuída. Então, não há necessidade de tanta estrutura celular nesta célula. Por isso, a célula atrófica ela é acompanhada por um grande número de vacúolos autofágicos. Ela vai precisar fazer uma autofagia, destruir suas próprias estruturas. Então, ela vai jogar aquelas estruturas que não estão sendo usadas dentro desses vacúolos para que elas tenham 3 destinos. Ou elas vão ser expulsas da célula, ou vão ser totalmente digeridas, ou vão apenas serem digeridas em parte, deixando o corpo residual dentro dessas células. Aí, dependendo do tipo de substância que fica dentro dessa célula, um exemplo é a lipofuscina. Essa substância ela tem uma coloração amarronzada. Se ela estiver em grande quantidade, ela vai dar uma coloração amarronzada à célula atrófica. Essa atrofia é chamada de atrofia parda. Essa atrofia que é acompanhada por esse acúmulo de grande quantidade de corpo residual com essa substância. Então, esse tipo de atrofia é chamada de atrofia parda.
O objetivo da célula atrófica. O objetivo da célula atrófica é reduzir a célula para um tamanho no qual a sobrevida ainda é possível. E a atrofia ela pode ser acompanhada também pela apoptose, que é a morte celular programada. Então, a apoptose pode contribuir com essa atrofia, porque a apoptose ela é estimulada pelos mesmos mecanismos da atrofia. Aqui nós temos essa foto com esses dois cérebros, o cérebro de um adulto, que é o de cima, adulto jovem, e de um idoso. Vocês percebem a diferença como esse cérebro do idoso está bem atrofiado. Isso pode ter sido causado pela aterosclerose. Como as células do cérebro são formadas por células permanentes, quando se perde as células, não tem como elas serem repostas. E o cérebro vai atrofiar. Aqui é um exemplo, uma foto de um paciente que ficou restrito a repouso completo no leito. Aí rapidamente sobrevém a atrofia dos membros do músculo esquelético desse paciente. Se a atividade for retomada, a musculatura volta ao normal. Por quê? Porque a atrofia também é um tipo de adaptação e as adaptações são reversíveis.